Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se te perguntassem como você descreveria o Messias? Estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Mas você sabe que, quando muitas pessoas são questionadas para descrevê-lo, sem usar palavras religiosas ou palavras espirituais, mas simplesmente adjetivos que usaríamos para descrever outras pessoas, você sabe qual resposta dada é mais frequente? A palavra dócil. Hoje, em nosso estudo do livro de Mateus, vamos ver que o Messias é tudo, menos dócil. E de fato, quando o Messias voltar ao final dessa era, para estabelecer seu reinado, ele não estará vindo, e isto é certamente apoiado no livro do Apocalipse. Ele não estará vindo com docilidade. Ele estará vindo de uma forma muito enérgica. Por quê? Porque ele é apaixonado pela vontade de Deus. Então, você e eu temos que nos fazer uma pergunta muito importante. Eu sou apaixonado? Eu sou animado? Estou verdadeiramente comprometido com as coisas de Deus? Porque se você não estiver, você não será considerado fiel quando o Filho do Homem retornar. E talvez essa seja uma das razões pelas quais ele mesmo pergunta: quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará a fé na terra? A minha esperança e o propósito desses estudos também é que seríamos encorajados, treinados para sermos considerados fiéis. Dito isso, pegue a sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, livro de Mateus. Nós já vimos que Yeshua deixou a Galileia. Ele está na Judéia, ou seja, ele está nas regiões ao redor. E agora, ele está em Jerusalém. De fato, vamos ver assim que abrirmos a Sagrada Escritura, que ele entra dentro do templo. E eu quero que você preste muita atenção ao que ele faz e o que ele diz. Então vamos, Mateus 21, começando no versículo 12, onde lemos: Yeshua entrou, e preste bastante atenção, não apenas no templo, mas aqui diz, no templo de Deus. O mesmo local onde a presença de Deus, de uma forma única, ímpar, de uma forma especial, a presença de Deus estava naquele local. E agora, seu Filho unigênito, aquele que foi enviado ao mundo para fazer sua vontade, ele está naquele mesmo lugar. E observe seu comportamento. Ele não veio para ensinar. Ele veio para colocar as coisas em ordem. E o que vemos aqui, prestem atenção, ele é animado, ele é apaixonado, ele é comprometido em colocar as coisas em ordem. E quando você o aborda de forma humilde, quando você o aborda comprometido e apaixonado para que as leis de Deus sejam as leis da sua vida, ele irá mover, ele irá responder. E o que ele faz aqui é o testemunho disso. Algo que não era popular. A maioria das pessoas nem gostava disso. Mas veremos que há vitória quando a lei de Deus é abraçada. Além disso, quando a lei de Deus é proferida,
E haverá vezes em que Deus irá chamar você para ser aquele que, por ações, se comportará de forma que a vontade de Deus se mantenha. Preste atenção de novo. Yeshua entrou no templo de Deus e expulsou todos aqueles que estavam vendendo e comprando no templo. E as mesas dos cambistas ele derrubou. Também as cadeiras daqueles que estavam vendendo pombinhas. E ele disse a eles, observe no versículo 13, frequentemente, quando o Messias falava, ele falava por mensagens. E não estou falando sobre o que está escrito no Novo Testamento, mas o que estava escrito na Bíblia hebraica, a Tanakh. E ele cita a Sagrada Escritura. Olhe só o que ele diz na metade do versículo 13. Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. É isso que ele quer. Ele quer que esse lugar, onde a presença de Deus, de uma forma muito peculiar, lá reside. Ele quer que as pessoas saibam que elas podem vir e experimentar Deus. Mas observe o que havia acontecido. Havia comércio de compras e vendas, troca de dinheiro. Era um local de negócios, de comércio, não de fé espiritual. Por causa disso, ele agiu de uma forma totalmente incomum e tudo menos dócil. O que ele fez? Ele colocou para fora. Ele expulsou fisicamente aqueles que estavam vendendo e comprando no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que estavam vendendo pombinhas e pombos. E ele falou com a autoridade de seu Pai Celestial. Assim diz a palavra de Deus, minha casa é uma casa de oração e, portanto, deve assim ser chamada. Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E as pessoas não somente estavam usando a verdade espiritual para ganho financeiro, mas estavam fazendo isso de uma forma desonesta. E então você pergunta, como você sabe disso? Porque quando ele fala deles e diz aqueles que estavam comercializando lá, que haviam feito daquele local um covil de ladrões, é porque eles estavam roubando em nome de Deus. E nós sabemos que Yeshua não iria tolerar isso. E quando ele retornar, haverá muitas pessoas. E Paulo fala sobre isso, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que a maioria deles mascararam. Quer dizer, eles transformaram em negócios a palavra de Deus. Mas Paulo fala com sinceridade que aquilo que é transparente, ele diz, nós compartilhamos a palavra de Deus. Paulo era compassivo, mas era também apaixonado pela palavra de Deus e estava comprometido com a verdade de Deus. E de onde surgiu isso? Do seu Senhor e Salvador. Nós vemos que o Messias fala e diz, vocês transformaram minha casa, a casa do meu Pai Celestial, que é chamada uma casa de oração. E se lermos toda a frase, para muitas nações, para todas as nações, ele diz, vocês a transformaram em um covil de ladrões. Versículo 14. Observe agora a resposta. Depois que ele fez isso, continuando, e os cegos e os coxos vieram até ele no templo, e ele os curou. Prestem atenção, isso é importante. Muitas pessoas, se você analisar os comentaristas, eles vão te levar ao segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 8, onde diz que aqueles que estavam cegos e coxos não deveriam estar no templo. Mas eis que surge um problema. A maioria das pessoas que citam isso não fazem um estudo cuidadoso. Por quê? Porque quando Davi disse isso, não foi sobre aqueles que estavam fisicamente cegos e incapazes de andar. O que ele disse foi com relação àqueles que estavam trazendo ídolos que
De acordo com a Escritura, eles não podem ver, embora tenham olhos. Eles não podem andar, embora tenham pés. Eles são impotentes. O que ele estava falando era de algo totalmente diferente. Falava de ídolos que não eram permitidos no local de adoração. O que vemos aqui é Yeshua, depois que colocou as coisas em ordem. Aqueles que eram cegos e coxos entraram no templo, pois queriam rezar. E qual foi o fruto da sua oração? Deus se moveu de forma vigorosa. Como? Exatamente como está escrito aqui. E ele os curou. Versículo 15. Mas, contrariamente a este grande milagre, está escrito: mas o sumo sacerdote e os escribas, vendo, e a palavra que vem depois significa estar maravilhado. São coisas que façam alguém ficar maravilhado. Ou seja, está falando sobre os milagres que ele acabou de realizar nos cegos e nos coxos. Eles viram aquilo, mas ao invés de reconhecerem que ele é, ao curar os cegos e os coxos, o que é uma profecia messiânica, pois é exatamente o que o Isaías disse que o Messias iria fazer. Mas ao invés deles prestarem atenção à Escritura e perceberem que a Escritura estava sendo cumprida, antes deles reconhecerem isso, o que fizeram? Olhe de novo, vendo. E estamos falando sobre os sumos sacerdotes e os escribas. Vendo os milagres que ele fez, e as crianças clamando no templo e dizendo, Hosana, quer dizer, Oxaná, ao filho de Davi, que significa, salve-nos, por favor, Hosana Davi. Esse é um termo sobre o qual já falamos, para o Messias. Quando eles viram essas coisas e ouviram essas coisas, observe o que a Escritura diz no final do versículo 15. Eles ficaram nervosos, indignados. Eles não ficaram satisfeitos. Deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que Deus estava satisfeito quando essas pessoas que eram cegas e incapazes de andar estavam em tais circunstâncias e dificuldades? Você acha que Deus estava satisfeito? Eu sei que ele estava. Como? Porque era o poder de Deus, por meio do Filho de Deus, que provocou esses acontecimentos maravilhosos. O que é interessante, como já disse, é que a palavra bíblica usada tem a ver com maravilhado com algo, o que deveria literalmente levar uma pessoa a pensar, a considerar, embora eles não tenham feito isso. Eles estavam somente interessados em seus próprios objetivos. Agora, versículo 16. E eles disseram para ele, você ouve o que estes estão dizendo? Tem certeza? E ele lhes responde, sim, e vocês não leram. De novo, o que ele vai fazer? Ele vai citar a Escritura. De fato, tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, foi baseado na verdade da Sagrada Escritura. Ele diz, você nunca leu que das bocas de bebês e criancinhas que estão no peito, que você, e é uma citação da Escritura com relação a Deus, que você suscitou o louvor? A palavra usada para suscitar o louvor está no meio da frase e pode ser compreendida como reflexiva, o que significa que você suscitou o louvor e o louvor é para si mesmo. A tradução de algumas Bíblias foram feitas de forma correta, ou seja, que Deus suscitou o louvor para si mesmo. E ele fez isso ao cumprir sua vontade. Então, o louvor vem da vontade de Deus, e a Escritura está sendo cumprida. E agora, olhe no versículo 17. E ele os deixou e saiu para fora. E preste atenção agora. A maioria das Bíblias não percebe isso. Mas quando você olha literalmente no texto, que eu estou traduzindo do grego, quando olharmos aqui, diz, ele saiu para fora. E a palavra sair vem seguida de para fora, o que é supérfluo e desnecessário, é redundante, mas mostra que a Escritura está ensinando de uma forma estranha.
embora essa estranheza tenha algo a revelar, que ele não queria que nada tivesse relação com esse lugar, ou com eles, esses líderes corruptos, que não reconheceram o movimento de Deus em seu meio. Então, ele os deixou e saiu para fora da cidade de Betânia, ou Bet-ânia. E ele ficou lá. Versículo 18. Agora estamos chegando a uma de minhas passagens favoritas. Mas de manhã cedo, ele retornou para a cidade. E ele estava com fome. E ao ver uma figueira no caminho, nós já vimos várias vezes em nosso estudo de Mateus a expressão no caminho, que é a forma como Deus provoca a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os frutos de Deus. Em outras palavras, essa frase tem implicações do reino. Então, quando nós vemos isso, precisamos pensar nessa passagem em como ele deixou o templo e saiu para fora da cidade, para o Monte das Oliveiras, para aquele lugar chamado Bet-Ani, ou Bet-ânia, a casa dos aflitos. E lá ele passou a noite. Continuando, veja novamente, mas de manhã cedo ele retornou para a cidade, e ele estava com fome. E preste atenção e observe, cada vez que isso aparecer, algo emocionante, algo significante está para acontecer. E vendo uma figueira no caminho, ele chegou até ela, mas não encontrou nada nela, exceto folhas. Em outra passagem, está escrito, mas não era a estação para figos, para a produção de figos. Quem disse isso? Olha, nós precisamos nos lembrar, essa passagem vem até nós dentro de um contexto de reino. E quando você ler sobre árvores no reino de Deus, na Nova Jerusalém, aquelas árvores do reino de Deus naquela sagrada cidade de Nova Jerusalém, estas árvores vão dar frutos 12 vezes por ano, significando que é todo mês, isto é, sempre será tempo de colheita. Essa passagem, então, nos fala sobre as expectativas do reino de Deus. E quais são elas? Que nós sempre seremos frutíferos. Esta figueira não está se comportando como uma árvore do reino, mas como uma árvore que está sujeita a este mundo. Deixe-me te contar uma coisa. Quando você se submete às coisas deste mundo, você não vai produzir frutos. Este era o problema da liderança, daqueles que estavam vendendo e comprando no templo. Eles estavam fazendo o que o mundo faz, que são negócios, ganhando dinheiro. De forma que, se você tiver que trapacear um pouquinho, sem problema, pois todo mundo faz isso. Esse é o jeitinho do mundo. Mas escute isso, essa não é a maneira de Deus, pois não reflete a retidão, o caráter de Deus. E te pergunto de novo, seria esse o exemplo do Messias, o dócil Salvador? Claro que não. Seria, sim, se fosse alguém que é apaixonado pelos frutos do reino, pela retidão, pela santidade, pela justiça. Então, ele vem para essa figueira e diz, olhe no versículo 19, mas ele não encontrou nada, literalmente nada ele encontrou lá, exceto folhas. E ele diz a ela, nunca mais, para sempre, nascerão frutos de você. Então ele diz, sobre você, ó figueira, nunca mais nascerão frutos, para sempre. Isso é bem profundo. Sabe por quê? Porque ele está esperando um movimento do reino, não ações sujeitas às coisas do mundo.
Então, ele diz isso para a figueira. Agora, observe o que aconteceu na metade do versículo 19. E imediatamente secou. Não secou por conta própria, mas fizeram com que ela secasse. E estamos falando do quê? Da figueira. Versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram atônitos e questionaram: como ela secou tão depressa? Veja que a figueira não poderia secar naturalmente. E vejam aqui uma mensagem para nós. Quando nós estamos sob sua autoridade, quando nós estamos vivendo sobre a sua unção, a unção do Espírito de Deus, vamos perceber que não vamos nos comportar de forma natural, mas de forma sobrenatural, pois vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Essa é a mensagem. Eventualmente, esta árvore não produziu nenhum fruto, mas no final acabou fazendo a vontade de Deus. E qual é? Quando ele a julgou, quando a condenou, ela experimentou o plano do Senhor. Ela ficou seca imediatamente. Repetindo, versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram atônitos e questionaram: como que a figueira secou tão depressa? E no versículo 21, ao contrário do que os discípulos pensavam, Yeshua vai responder à pergunta. Mas Yeshua respondeu e disse a eles: Amém. Em verdade eu vos digo que se tiverem fé. E lembre-se, fé não é aquilo em que você acredita. Fé é quando você acredita especificamente na verdade. E onde a verdade é encontrada? A verdade é encontrada somente neste livro, na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Aliás, por que a chamamos de Bíblia Sagrada? Bíblia simplesmente significa livro, mas sagrado significa colocar de lado para as coisas de Deus. Se eu quiser ser alguém comprometido com as coisas de Deus, eu preciso ler esse livro. Para aqueles que não são comprometidos com as coisas de Deus, esse livro não será tão interessante. Algumas semanas atrás, eu estava ouvindo alguém falar sobre a Boa Nova, o Evangelho, e fiquei perplexo quando ele falava sobre a verdade. Pois, basicamente, ele disse: sabe, o problema hoje é que nós temos diferentes visões sobre o que é a verdade. Então, vamos deixar isso de lado, já que nós queremos preservar a unidade. Que charlatão! Quando nós colocamos a verdade de lado, não haverá unidade, mas caos. A única forma de termos unidade é quando abraçamos a verdade. Quando as pessoas não fazem isso, é um sinal de duas, uma. Ou elas precisam ser discipuladas e amadas, crescidas e amadurecidas para receber a verdade e talvez até serem salvas, ou é um sinal de que elas são rebeldes, são contra as coisas de Deus e não devem fazer parte de nossa congregação, estar em comunhão conosco. Eventualmente, como João diz, elas vão sair do nosso convívio, pois, na verdade, elas nunca pertenceram lá. Assim, preste atenção aqui. Ele diz: em verdade eu lhes digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não duvide deste livro, não duvide da verdade de Deus. Quando você duvida, sabe o que está fazendo? Você está convidando o inimigo para te oprimir, para te enganar, para ter autoridade sobre seus pensamentos. E se isso acontecer, ele terá autoridade sobre suas ações e também sobre suas obras. E muitas pessoas duvidam da palavra de Deus. Este livro é verdadeiro. Este livro foi perfeitamente inspirado pelo Espírito Santo. Ele é inspiração total, sem erros, do próprio Deus. E Yeshua diz: não duvidem. No versículo 21, ele diz: mas não somente o. E a palavra o diz respeito ao milagre,
Mas não somente o milagre da figueira vocês farão, mas também a esta montanha vocês dirão. Nós já falamos sobre essa expressão poucas semanas atrás e mencionamos que a montanha em questão nessa passagem é o Monte das Oliveiras. E por que o Monte das Oliveiras? Por estar exclusivamente relacionado com o ministério do Messias. E sabemos que, quando o Messias vier a segunda vez para estabelecer seu reino, em seus pés, refiro-me aqui a Zacarias, capítulo 14, quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras. Sabe o que vai acontecer? Aquela montanha será dividida em duas. Uma vai para dentro do mar, daquele que se chama Mar Morto, e a outra vai para o Mediterrâneo. E quando isso acontecer, qual será a conclusão? O reino de Deus. Então ele diz, se vocês não duvidarem, mas ao invés, se vocês acreditarem, não apenas poderão amaldiçoar uma figueira, mas também dizer a essa montanha, levante-se e atire-se no mar. E assim acontecerá. O que significa que é a fé, o comprometimento, a paixão pela verdade de Deus que vai fazer surgir o reino de Deus. Mais um versículo e terminamos. Olhe no versículo 22. E tudo que vocês pedirem em oração. Agora deixe-me te fazer uma pergunta. Eu espero que você esteja pedindo pela vontade de Deus. Você não está pedindo coisas, ou está? Pois isso entra em conflito com a vontade de Deus. Isso seria uma coisa tola a se fazer. Então, quando ele diz que tudo que vocês pedirem, se vocês estiverem agindo com fé, quer dizer, sob a verdade de Deus, vocês estarão em acordo com Deus. E por isso, ele diz, tudo que vocês pedirem em oração, acreditem. Não tenham dúvida sobre isso. Acreditem. E qual será o resultado? E vocês receberão. Deus irá mover montanhas para que sua vontade se realize em sua vida. Para que você se torne um participante dos propósitos, das promessas de Deus. Mas isso não vai acontecer até que você se torne alguém que esteja apaixonado, comprometido, animado com as coisas de Deus. E se você não estiver, essa é uma grande oportunidade para fazer sua oração. Reze para que você fique apaixonado pelos propósitos de Deus. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.